que houve um habeas corpus lá e que o juiz começou a fazer as perguntas. O advogado da época mencionou que isso era contrário à lei, havia prejudicar ao sujeito. E, portanto, depois ele entrou com habeas corpus e o Supremo entendeu que não haveria nenhum prejuízo para isso e negou o habeas corpus e ficou valendo o ato lá. Agora, essa é uma nova decisão, entendo Marco Aurélio, dizendo, e foi acompanhado por mais dois, afirmando que o ato do depoimento, lá 212, deve ser iniciado pelas partes. Então, se a testemunha foi arrolada pela acusação, e é o momento da acusação, então quem tem que começar a fazer as perguntas é exatamente o Ministério Público. Quando for a defesa vai fazer. E, posteriormente, se restar alguma dúvida, vai o juiz fazer as perguntas que ele entende cabíveis, né? E aí, lá por força do 156, do chamado princípio da verdade real, essa história toda. Mas é uma decisão nova que vale a pena vocês terem aí. E o interessante, nesse caso aí, é que anulou o ato, tá, gente? O ato da audiência de instrução e julgamento. Então, o ato que foi anulado foi o ato da oitiva da testemunha. Então, dali para frente, daquele momento para frente, ficou tudo anulado. Então, retrocedeu até o ato, mandou que fosse refeito o ato, respeitando o 212, tá? O outro, que foi o reconhecimento da pessoa via WhatsApp, né? O próprio tribunal lá, acho que foi de São Paulo também, condenaram o cara com base no reconhecimento feito por foto do WhatsApp. Gente, porra, aí essa é uma zona do caramba mesmo, realmente fica difícil. Se existe uma formalidade do 226, em que tem lá as regras para que seja respeitado, né, no que diz respeito, no que concerne o reconhecimento das pessoas, é para ser respeitado, formalidade da lei. E aí, nesse recurso de habeas corpus, é interessante que o próprio ministro do STJ fala que não caberia à defesa provar o prejuízo. O simples fato, né, de terem feito um reconhecimento de uma pessoa por uma foto do WhatsApp, desrespeitando as formalidades do 226 e seguinte, já geraria o prejuízo, assim como gerou. E aí é muito ruim, porque, veja bem, anulou o processo todo, porque veio desde lá do inquérito. Significa dizer, que é o que eu estou imaginando, esse processo de repente é longo lá, pode até estar acontecendo aí uma prescrição, né? E aí a gente tem o problema de ter, às vezes, um cara que deveria estar sendo condenado sendo beneficiado pela prescrição, porque um magistrado, pior, depois desembargadores do tribunal ratificam uma condenação com base, né, na produção de prova que não respeita o princípio da legalidade e compromete o processo. Então, fica aí essas informações para vocês a respeito do que eu estou querendo deixar de atualizado. Eu não me lembro, mas na aula passada eu cheguei a digitar alguma coisa aqui para vocês a respeito do procedimento da lei de drogas. Alguém pode confirmar aí? Bota ok se sim ou não. Tá, então eu botei o procedimento lá, né? Show, beleza. Então vamos lá. Então, dando continuidade aqui no que a gente está falando, a gente tem lá o artigo, né?
48, né, nós temos os tipos penais, e esses tipos penais, em regra, né, eles são de competência, né, do juiz singular, cujo procedimento é o ordinário, levando em consideração que as penas daqui são altas, tá? Com exceção aí do 28, com exceção do 38, que são de juizado especial criminal. Então, nós temos basicamente esses dois tipos penais, em que no 28 sequer tem pena privativa de liberdade, seja na modalidade de detenção ou reclusão. Então, lá no 28, muito mais ainda, porque a pena do 28, se você olhar, caso o sujeito seja condenado lá no 28, fala o seguinte, ó. As penas, né? Quem adquirir para consumo, essa história toda dele, é o dependente. As penas são advertências sobre os efeitos das drogas, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo e as mesmas medidas submetem-se para seu consumo pessoal. Então, não tem pena privativa de liberdade. Então, aqui, mais do que nunca, é a questão da Lei 9.099. Aí tem aquela discussão, vai ter o conflito das normas? Sim, mas o próprio artigo 48 fala que deve ser utilizado a Lei 9.099. Então, o artigo 48 da Lei de Drogas, da 11.343, no parágrafo 5º já menciona a Lei 9.099. Então, se for crime de menor potencial ofensivo na Lei 11.343, aparentemente existe um choque, porém, por expressa previsão legal, é aplicado a Lei 9.099 de 95 por uma questão de política criminal, já que a Lei 9.099 é para descriminalizar e lá tem os institutos despenalizadores, como prestação de serviço à comunidade, suspensão do processo e por aí vai, e aqui não tem, já joga tudo para lá. Então, andou bem o legislador quando faz essa referência na Lei 11.343, informando que, no caso do juizado especial criminal, passamos a ter essa deixa. E aí a gente vai lá para o 48, e já começa falando do procedimento. Nós temos o seguinte: o procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal. Ok? Então, tecnicamente, nós temos expressamente determinado que o procedimento a ser aplicado será o previsto aqui na Lei 11.343. Só que a gente tem uma série de discussões que até baixei aqui um acordo, que daqui a pouco eu vou dar um número para vocês, do STJ referente a isso. E aí, falando lá do 48, que não tem muita importância, o que mais importa é o caput, o parágrafo, para a gente aqui não tem os parágrafos aqui não tem muita importância, a gente vai cair no 50, que já começa a tratar da investigação. O 50 fala assim, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária imediatamente, né, fará comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao Ministério Público em 24 horas. Então, foi preso em flagrante em qualquer um daqueles crimes lá, que não seja de juizado especial criminal, menor potencial ofensivo, vai acontecer provavelmente o auto de prisão em flagrante encaminhado para o juiz, e o juiz tem que oficiar lá o MP para o MP ver o que vai fazer, tá? O parágrafo 1º do 50 é interessante, que fala: para efeitos da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito,
é suficiente o laudo de constatação de natureza e quantidade de droga, firmado por perito oficial, tá? Então, veja bem, é necessário para o auto de prisão em flagrante ter validade, existir, né, o laudo, né, de constatação da natureza daquela droga. Ou seja, aquilo que foi apreendido é droga mesmo, tem que saber. E também vai ter a quantidade para saber se for droga, se essa droga a quantidade faz referência a um possível tráfico de droga, seja interno ou externo, ou seja, internacional. E aí a gente vai lembrar que aqui na Lei 11.343, todos os tipos penais que tem lá, existem dentro de um tipo penal vários verbos. Então, se você pegar o 33, por exemplo, né, você vai ver aqui, ó, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, exportar, oferecer. Olha quantos verbos tem. Então, provavelmente, quem cai no 33 vai ter uma prisão em flagrante. É quase que impossível não ter uma prisão em flagrante, tamanho a elasticidade da possibilidade que o sujeito pratica uma conduta que ele está em flagrante delito. Então, quando o cara é preso em flagrante, gente, para aquele auto de prisão ter a validade, respeitando a formalidade da lei, tem que ter esse laudo provisório que vai constatar se aquilo é droga, que espécie de droga é aquela e a quantidade para saber aonde vai enquadrar esse sujeito aí, ok? E aí continua ele lá, ó. Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas, tá? E aí aqui, depois vem ele falando que tem que destruir a droga para, né, não ser consumida e tal, né? Aqui no Brasil não some droga da delegacia nem nada disso, isso aí é lá na França. Mas é para dar fim nesse negócio aqui, tá? O 51 fala assim: o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias se estiver solto, podendo ser renovado. Então, o inquérito policial ele tem um prazo para terminar, caso o réu esteja preso, de 30 dias, podendo ser renovado por mais 30. Então, há uma mudança no prazo previsto lá no CPP, né? Então, prevalece daqui pelo princípio da especialidade, tá? O 52 fala assim, ó, fim dos prazos, a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária remetendo-se os autos do inquérito ao juízo, ou seja, terminou o inquérito policial, vai encaminhar esse inquérito policial para o juiz. O juiz vai receber o inquérito policial e vai encaminhar para o MP. O MP daí decidiu o que vai fazer. Tanto que ele fala assim, ó, no inciso 1º, relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito, e seu delegado que fez. Aqui é uma exceção nesse inciso 1º, naquilo que eu sempre falo. O inquérito policial, tecnicamente, o delegado não tem que capturar o tipo penal. Ele tem que relatar os fatos, porque quem vai ser o dono da ação e quem vai, num primeiro momento, capturar aquela conduta é o Ministério Público quando oferece a denúncia. Posteriormente, isso pode ser até mudado, porque o réu não se defende de capitulação e se defende de fato, e o fato pode ir para um outro caminho. Aqui no 52, inciso 1º, por previsão expressa, o delegado ele capitula, sim, qual foi aquela conduta onde ele entende que o sujeito pode estar enquadrado. Não quer dizer que vai ser respeitado, porque ele não é o dono da ação. O dono da ação é o Ministério Público, tá? Então, aqui tem uma exceção, eu ainda acho que não deveria, mas está na lei, e pelo princípio da legalidade é o que vai prevalecer, tá? Isso vai ser encaminhado para o MP, né? E que vai, dentro dessas questões todas, né? O juiz, agora caindo já
para o 54, que é o que interessa para a gente, falando de instrução criminal, e aqui tem várias divergências. Fala lá, o 54, recebido em juízo os autos do inquérito policial ou de comissão parlamentar, ou peças de informação, dar-se-á ao Ministério Público o prazo de 10 dias para adotar uma das seguintes diligências ou providências. Gente, o juiz encaminhou os autos para o Ministério Público do inquérito policial, ele tem 10 dias para tomar uma dessas medidas aqui. Pouco importa se o cara está preso ou se o cara está solto. A lei aqui não mencionou 10 dias preso ou 10 dias solto. Então, 10 dias, tanto importa. Chegou os autos no gabinete do promotor, ele tem que ler aquilo e tomar uma decisão. Dentre três. Uma, requerer o arquivamento. Se isso acontecer, vai cair lá no 28 do CPP, com observância aí, quando entrar a questão da lei e estiver fluindo, que não vai mais para procurador, vai para um órgão superior do Ministério Público. Ou requisitar as diligências que ele entender necessário. O inquérito pode ter chegado para ele, mas ele entende que o inquérito está com problema e ele precisa esclarecer alguns fatos e manda baixar o inquérito para que tenha diligência. Tá? Ou oferece a denúncia. E aí começa a história. Oferecer a denúncia, arrolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinente. Então, se ele oferece a denúncia, a primeira questão que tem aqui é: a lei fala em 5 testemunhas, ok? E aí a gente agora tem um choque. Por quê? Porque o 394 do CPP, parágrafo 4º e parágrafo 5º, fala, né, o 394 caput, trata da definição do procedimento a ser aplicado para os crimes que tenham uma pena menor do que 4 anos, igual ou superior a 4 anos, e aquela de 2 anos, ou seja, um procedimento ordinário, procedimento sumário e um procedimento sumaríssimo, sem falar no especial. Esse é um procedimento aqui que, segundo o 394, a pena de todos os tipos penais que tem aqui, com exceção do 28 lá e do 38 que eu já li ali, as penas são altas, então superam 4 anos. Então, tecnicamente, a gente tem um conflito de lei aqui. E o grande problema que você tem é o seguinte, é que essa lei 11.343, ela é de 2006. E a lei do 394, quer dizer, que estipulou a mudança do 394, é de 2008, que é a 11.690 de 2008, que determinou essas alterações no CPP. Portanto, a gente teria que fazer uma adaptação aqui nesse local de 5 testemunhas, poderia ser ouvido a 8. Por quê? Porque a lei posterior revoga a anterior, ainda que tacitamente, que foi o que aconteceu aqui. Já que o 394 menciona a possibilidade de aplicar-se o Código de Processo Penal, inclusive aí no caso aqui, juntando de uma forma sistemática a pena superior a 4 anos, então a gente estaria falando de um procedimento ordinário. Então, lá no ordinário fala que é 8 testemunhas, além do que ouvir 8 testemunhas se preserva mais o direito da defesa do réu, é mais benéfico a ele, então essa lei deveria estar sendo aplicada. Aí tem um outro argumento que fala, olha, para preservar o princípio da especialidade, uma lei posterior à lei anterior, porém uma lei especial, essa revogação não atingiria a lei especial. Então, ficaria 5 testemunhas. Eu vou ler que tem um acórdão aqui do STJ e já se manifestou no sentido de que tem que ser aplicado o ordinário, tá?
Mas eu estou falando isso para vocês porque vocês podem fazer uma prova. Se for prova objetiva e cair uma questão na lei de tráfico, quantas testemunhas o Ministério Público pode arrolar, né, no caso de denúncia na lei de tráfico? 5, 10, 8 ou 3? É 5. A gente já discutiu isso várias vezes. Questão objetiva é o que está na lei. Então, você responderia 5. Se for subjetiva, gente, vocês vão ter que explicar isso que a gente está conversando aqui, nas palavras de vocês. E se for para a Defensoria Pública ou para a prova da ordem, vai sustentar que é 8, é óbvio, porque é mais benéfico para a defesa. Se vai fazer prova para delegado, para juiz, para promotor, para o pessoal lá das trevas, o que você faz? Joga que é 5, porque provavelmente é o que eles queiram ouvir. Ou estuda a banca para saber o que se essa banca é uma banca garantista. Mas essa discussão acontece e isso tem muito no caso concreto e você, como advogado, atuando no caso concreto, e se você arrolar 8 testemunhos e o juiz indeferir, né, você pode insistir, se for o caso, até ingressar com habeas corpus para que seja respeitado o direito da defesa em arrolar 8 testemunhas usando esses argumentos que eu acabei de falar para vocês, que a Lei 11.690 de 2008, ela veio mudar o procedimento ordinário, aumentando o número de testemunhas, e todos os crimes, com exceção do 28 e 38, da Lei 11.343, estaria acima do rito sumário. Então, portanto, teria que ser aplicado o que é ditado pelo procedimento ordinário. Tá? Então, o MP, nesse exato momento, ele deflagra a denúncia. E lá ele arrola lá o número de testemunhas que a gente vai se baseando aqui por 5, ok? E ele tem um prazo de 10 dias. Aí, veja bem, no parágrafo 1º do 55, fala assim, ó, na resposta consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretender produzir e até o número de 5 testemunhas. Então, o que nós temos aqui? O 396, lá do CPP, é um paralelo. Aqui, no parágrafo 1º, é a defesa preliminar, né, que é apresentada. Só tem uma diferença. Lá, quando nós estamos falando no procedimento ordinário, que não é uma lei especial, antes da resposta, o juiz tem que dar uma decisão de recebimento da denúncia. Né? Lá a gente estudou que, oferecida a denúncia, os autos vão conclusos ao juiz e o juiz vai receber ou rejeitar a denúncia. Ok? Repare que aqui, nesse exato momento aqui, não fala em recebimento. O juiz só faz o seguinte: cite-se e intime-se o réu para ter ciência que está sendo processado pela Justiça Pública e para ele constituir advogado e apresentar defesa preliminar. Então, ele ainda não aplicou o juízo de admissibilidade aqui. Vai funcionar mais ou menos como se fosse na Lei 9.099 que a gente estudou. Porém, também não fala na possibilidade de rejeição da denúncia. Aqui também não menciona. Mas é uma construção sistemática. Se o juiz recebe uma denúncia, verifica que aquele crime está prescrito, para que o juiz vai mandar citar o réu se já é um processo morto? Vai gastar tempo e dinheiro à toa. Então, implicitamente, porque não está expressamente escrito aqui, o juiz pode rejeitar a denúncia, tá, gente? Com base em qualquer possibilidade lá do 395 do CPP. Então, o juiz, quando ele receber a denúncia, ele tem que fazer o juízo de admissibilidade ou de rejeição. Vai ter que analisar as condições da ação, os pressupostos processuais, e se ele verificar que é caso de rejeição, ele rejeita com base no 395. Se ele perceber que não tem nada para rejeitar, ele também não vai receber. Ele só manda citar para apresentar a defesa preliminar.
a defesa apresenta sua defesa preliminar e vai seguir o fluxo da história. Tá? Se essa resposta não for apresentada, é nomeado um defensor público para o réu, ok? Aí, lá no 56, ou seja, após a apresentação da defesa preliminar, vem o 56 e fala assim para a gente, ó, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento. Opa! Então, agora, pela lei, após, né, o recebimento da defesa preliminar, é que o juiz vai dar uma decisão de receber ou rejeitar a denúncia. Tá? E mais, mesmo que ele tenha recebido a denúncia aqui, ele pode, porque agora está com a defesa preliminar, vamos imaginar o exemplo que não é caso de rejeição da denúncia, ele recebe essa defesa preliminar, porém ele pode absolver sumariamente também, se tiver alguma daquelas possibilidades do 397 do CPP. Então ele poderia colocar o despacho. Receba a denúncia, tendo em vista que estão presentes, né? As condições e pressupostos processuais. Portanto, absolvo sumariamente o réu por força do 397 e vai dizer o inciso dele lá. Então, não precisaria nem ter audiência, porque se já tem possibilidade de previsão e já tem possibilidade de absolvição, para que marcar uma audiência? Absolvição aqui que eu estou falando é absolvição sumária, do 397. Então, cuidado que aqui do 54, que fala já da instrução, mas também está dentro do processo, não menciona possibilidade de rejeição e não menciona a possibilidade de absolvição sumária, mas é possível. Isso aí é pacífico na jurisprudência, pacífico na doutrina. Gente, é só a gente pensar que eu dar prosseguimento a um processo que, por exemplo, já está prescrito, eu vou ferir o princípio da seriedade, o princípio da economia processual, da dignidade da pessoa humana, à toa, gastar dinheiro, erário do Estado à toa por um processo que não vai dar em nada. Então, tem essa possibilidade de rejeitar a denúncia, como tem a possibilidade de absolvição sumária, entendeu? É tudo isso possível sim, tá? Isso aí já é bem tranquilo nesse sentido. Aí, galera, começa, né, as histórias. Um outro detalhe. Havendo conexão de crimes, por exemplo, né, se tiver uma competência, por exemplo, de um tráfico e com um homicídio for conexo, vai ser julgado lá pelo Tribunal do Júri também esse tráfico, tá, gente? Na hora da quesitação lá. Por quê? Por causa da conexão e porque o Tribunal do Júri é um procedimento mais amplo e até, inclusive, com previsão constitucional. Então, esses detalhes da conexão pode acontecer. Isso acontece, às vezes, muito mesmo. Né? Então, se acontecer isso, vai seguir o procedimento lá. O 57 já entra na audiência de instrução e julgamento, e aqui começa a ter os problemas. Né? Por quê? Porque, olha só o que diz o 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado, já começamos com um problema aqui. Nessa lei aqui, o primeiro ato a ser praticado numa audiência é o interrogatório. Mas a lei é de 2006. Até aquela data, efetivamente, o procedimento começava com o interrogatório, por força do Código de Processo Penal, que, lamentavelmente, demorou de 88 a 2006 para mudar de 88 a 2008, para mudar a lei. Porque a Constituição, quando entrou em vigor, ela trouxe toda uma roupagem, tema acusatório,
ampla defesa, contraditório, tudo que era de benefício para o réu, para tentar equilibrar a balança. Só que essa lei aqui é de 2006. Como na Constituição não tinha e não teria mesmo, o Código de Processo Penal ficou parado no tempo, aqui no 57 já inicia com o interrogatório do sujeito. Bom, isso fere o próprio sistema, né, constitucional, processual constitucional, que fere ampla defesa contraditória, porque o réu agora ele vai ter que ouvir, vai ter que falar sem ter o direito de exercer a autodefesa, porque o interrogatório também é um meio de defesa. Muito sustento que é só meio de defesa, outro sustento que é meio de defesa, né? E meio de prova. Mas, independente disso, é um meio de defesa. É o momento dele falar o que ele tem que falar, se defender. Bom, aqui temos aqui de tudo, tá, gente? Aqui na prática tem de tudo. Tecnicamente, a gente deveria fazer uma interpretação da lei com base ainda dentro do raciocínio anterior. Pô, a Lei 11.690 de 2008 é uma lei posterior a essa de 2006. E lá na Lei, né, 11.690 de 2008, que estipulou os procedimentos, e aqui nós vamos falar do procedimento ordinário, o que vai acontecer? Lá determina que o réu é o último a ser ouvido, por uma questão lógica, da ampla defesa. Ele escuta o que todo mundo fala e depois ele se defende. Então, aqui deveria ser aplicado também esse raciocínio. Na prática, como é que funciona? Ainda tem magistrado que quer aplicar esse 57 da forma como ele está aqui. Ou seja, você senta para fazer a audiência e o juiz começa o interrogatório. Aí você vai, excelência, pela ordem. Não, doutor. A defesa requer que o réu seja o último a ser ouvido, né, em respeito à ampla defesa contraditório, bem como, né, a própria nova roupagem do Código de Processo Penal, por força da Lei 11.690 de 2008, que tacitamente revogou o artigo 57, no que diz respeito ao réu ser ouvido como primeira pessoa, ele deve ser ouvido como último. Doutor, meu entendimento é que a lei geral não pode revogar uma lei especial. É um fundamento. Então, o Código de Processo Penal é uma lei geral. Aqui eu estou numa lei especial. Excelência, consignado que a defesa está arguindo a nulidade, tendo em vista que tem prejuízo, porque o réu não pode se defender daquilo que ainda não sabe o que vão falar dele. E aí toca o barco, e depois você vai tentar anular esse julgamento. Tá? Eu já fiz lá em Nova Iguaçu, tá? Hoje de manhã estava até comentando isso, lá em Nova Iguaçu, fiz uma audiência dessa aí de tráfico aí, o juiz bastante interessante e bem prudente, ele já iniciou a audiência e ele falou para mim, doutor, ó, 57 eu atuo, né, no sentido de que o réu vai ser o último a ser ouvido, tá? Por ampla defesa, contraditório, e deu esse momento que eu falei para vocês e perguntou se o senhor se opõe a alguma coisa. Claro que não, né, gente? Eu falei, não, excelência, compactuo do seu pensamento, sem nenhum problema. E é verdade mesmo. E aí, lá naquela audiência, o réu foi ouvido por último, que eu acho que é o mais correto, porque a lei veio de 2008 para trazer essa mudança. O problema é que essa aqui é uma lei especial e lá no 394, na Lei 11.690, de 2008, ele não fala que também deveria alterar as leis especiais. Então fica essa briga jurídica, né? Se pode, se não pode. Alguns são mais constitucionalistas, outros gostam mais né, são mais sanguinários, e aí fica essa discussão. Bom, nesse sentido aqui, aí eu vou até digitar aqui para vocês, tem um recurso especial, eu baixei aqui do STJ,
1.825.622 de São Paulo, tá? E aqui o STJ, né, a defesa anulou esse julgamento aqui porque o juiz aplicou na audiência o 57, ou seja, obrigou que o réu falasse primeiro. E aí depois a defesa veio, e entrou com habeas corpus, que o réu foi condenado. Esse habeas corpus chegou no STJ, o STJ anulou o julgamento. Inclusive, no final, depois, se você baixar, você vai ler aqui que ele fala lá no item 8, ó. Recurso especial provido para anular o interrogatório do recorrente e determinar que o juízo de primeiro grau proceda à nova realização do ato. Porra, anulou lá atrás. Se esse processo se arrastou por 10 anos, foram 10 anos perdidos. Então, o STJ até cita o STF de que, tecnicamente, o juiz tem a obrigatoriedade, no bom sentido, né? Ou ele ter o bom senso, de que se ele insistir no 57, no que diz respeito ao réu ser o primeiro a ser ouvido na audiência de discussão e julgamento, ele corre o risco de você recorrer ao STJ, levar esse julgado aqui lá para cima, e aí mostrar que vai trazer prejuízo depois para a sociedade, né? Então, esse HC, esse recurso especial, ele fez com que derrubasse a decisão, a condenação anterior. E a condenação anterior, por isso que eu acho que esse processo é longo, né? Esse processo não é tão longo, é de 2019, mas até que andou rápido. Mas se fosse alguma coisa antiga, eu poderia dar um problema aí, né? Sério de prescrição. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa condenação foi de primeira instância, provavelmente a defesa recorreu, tanto que chegou ao STJ, e lá no recurso também, provavelmente, a defesa deve ter colocado como preliminar a questão da nulidade, ou seja, a inversão da ordem, que levou prejuízo para o... Aqui nesse recurso, é interessante que o ministro ele até cita que não é a obrigação da defesa provar, né, o prejuízo, ou seja, o famoso princípio do prejuízo, né, que todo mundo quer validar o que é errado, informando que a defesa tem que provar o prejuízo dela. Me parece que o simples fato de você não respeitar a lei já traz um prejuízo para o cara. Como é que o sujeito vai apresentar uma versão se essa versão ele não sabe o que vão falar dele? Bom, então se você tiver na prática, um exemplo que eu dou, e eu faço isso tranquilamente, é que se o juiz insistir que o réu seja ouvido como a primeira pessoa, eu vou consignar em ata os meus argumentos que eu acabei de falar com vocês, e o juiz vai perguntar, doutor, o réu vai falar, vai ficar em silêncio, como é que é a história toda? Excelência, o réu vai responder só as minhas perguntas. Não vai responder nem do senhor e nem do MP. Pronto, você quer, né, o juiz e o promotor. Então, no caso do juiz insistir em aplicar a literalidade do 57 da Lei 11.343, ou seja, do réu responder as perguntas de início, ser o primeiro a falar, cara, não tem outra solução. Vai responder só as minhas perguntas. E aí você faz as perguntas direcionadas para onde você quer e pronto. E depois você vai arguir a nulidade que você tem que arguir lá. Okay? Essa é uma saída que você pode ter. Mas com essa decisão do STJ, você pode levar e você, no seu fundamento, pode citar até aqui, ó, excelência, tem até um julgado aqui, ó, um recurso especial, número 1825-662 de São Paulo, que o STJ até cita o STF, no sentido de anular o processo. A gente corre o risco, fica a seu critério. Bom, você já deu a dica lá para o juiz, tá?
57 já começa, né, na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, né, essas testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para sustentação oral, tá? Então, seriam os debates orais após o que vai acontecer é o juiz proferir a sentença, né? E aí o juiz teria que proferir a sentença, né? Reparem que aqui também no 57 não faz menção, né, de como vai ser feita esse interrogatório ou as perguntas, né? Se a gente está falando que essa lei 11.343 é uma lei que tem ainda resquícios, né, da questão lá do sistema inquisitório, você pode pegar um juiz aqui que queira ainda aplicar o sistema presidencialista, ou seja, em vez das partes perguntarem direto para a testemunha, teria que perguntar para o juiz transferir para ela, ou ele filtrar e perguntar do jeito que ele quiser. O que também fere o que a gente acabou de citar dentro desse contexto de alteração pela lei de 2008, né? Então, também vocês têm que estar atentos a esse 57, tá? Porque o 57 ele fala da audiência de instrução e julgamento. E na audiência de instrução e julgamento, a gente tem que verificar o princípio da dinamicidade, oralidade e concentração dos autos. Deixa eu só ler o que tem aqui. Ok, Letícia. Que bom que você entrou. Então, gente, então a gente tem que lembrar que tudo vai acontecer, tá? Dentro de uma ordem, mas tudo no mesmo dia. Tecnicamente é o que aconteceria, tá? A gente vai ver ainda aqui que tem a possibilidade, né, de, em alguns casos, por exemplo, de laudos, serem apresentados até 3 dias antes, né, da audiência. Então, principalmente o laudo definitivo daquela droga e o toxicológico, né, no caso do sujeito que consome. Essa é uma outra questão, porque se você tem uma audiência, hoje é segunda, na sexta, e esse laudo pode ser colocado até 3 dias antes, então nós estamos falando terça, quarta e quinta, né? Pô, se você tiver acesso a esse laudo com 3 dias de antecedência, prejudica a defesa. Então, se isso acontecer, faça consignar em ata que a defesa está prejudicada porque teve acesso aos autos, por exemplo, sei lá, um dia, 2 dias antes, portanto, não teve tempo hábil para a defesa. Já foi registrado porque você pode conseguir anular. Isso aconteceu no caso da Lava Jato, que eu me lembro, não foi direto com o do Lula, mas foi um daqueles casos lá, em que a defesa teve acesso ao inquérito basicamente na madrugada em que no dia seguinte teria audiência. E aí o advogado falou que não vou fazer pergunta nenhuma, porque eu não tenho condições de fazer pergunta, porque eu só tive acesso hoje, li a madrugada toda, não estou em condições de fazer pergunta, eu estou requerendo redesignação do ato, O Moro, como sempre, chutou o balde, não, segue o rumo, não tem pergunta, não quer fazer perguntas, o problema é seu. Depois ele anulou o processo, mais um para variar, né? Então, veja bem que tudo isso tem que ser observado dentro de um contexto da razoabilidade. Agora, volto a afirmar para vocês, tudo que a gente está falando aqui é uma construção pautada na jurisprudência, como eu acabei de mostrar para vocês, na doutrina, né?
Mas no dia a dia, no nosso campo de ação prático, gente, isso você fica degladiando toda hora com o juiz, com o promotor, porque eles querem e porque querem fazer do jeito deles. Então, por mais que você seja legalista, né, no sentido de querer aplicar a lei, essa aplicação não pode ferir os princípios. Então, quando vocês estiverem avaliando, atuando no caso concreto, né, de tráfico, ou qualquer crime desse sentido aqui, a primeira coisa que vocês vão observar é qual é o tipo penal, se foi preso em flagrante ou não, tá? Aqui também na própria lei permite também a possibilidade, né, lá no inquérito está correndo e aconteceu o flagrante retardado, que é o diferido, que é inserir um sujeito lá dentro, né, para que ele possa verificar e ter conhecimento de como é aquela organização, por exemplo, e até retardar a prisão das pessoas com o objetivo de prender as pessoas que têm um poder maior dentro dessa organização. Então é possível aplicar. A lei prevê isso aí sem nenhum problema, tá? Então, no caso do processo em si, se isso bater na tua mão, lembre-se, tem que ter os laudos, esses laudos têm que constatar. E outra coisa, tá, gente? O 48, acho que é o 48, deixa eu ver se é o 48. Não, acho que é o 58 ou 68. Faz menção ao artigo 1º. Deixa eu ver se é o 58. Não, 58. Tem um artigo aqui, da 11.343, 66, deixa eu ver aqui, gente. 66. Tem um artigo aqui que ele menciona que você tem que levar a observar o artigo 1º. O que é o artigo 1º? É o Sistema Nacional. Nada, Cristiano. Ele pode retardado, ele pode ficar deixando lá. Se não acontecer agora, ele vai perder a oportunidade. Então, por exemplo, o cara tá passando 3 dias lá dentro da organização. Ele tem a possibilidade de efetuar a prisão. Não efetua a prisão porque ele está retardando. Naquele contexto, desfez, cada um foi para o seu canto lá. Então, saiu da esfera de flagrante. O policial que estava infiltrado lá foi embora para casa. Não tem como fazer um flagrante mais. Pode tentar uma preventiva lá, uma temporária, mas flagrante não vai ter mais. Sim, isso aí tem uma autorização. Mas a autorização que você fala o quê? De juiz? Não, isso aí pode ser um... Não, nesse caso aí não. Isso é um trabalho de inteligência da polícia. Inteligência da polícia, pô. O delegado tem essa autoridade para fazer isso. Ele não é quebra de sigilo. Sim, mas aí é o que eu estou te falando. Dentro do contexto é o que a gente está questionando. Cara, a lei é muito, muito, muito confusa. Ela menciona isso, sim. Só que, cara, eu particularmente não vejo. Olha que eu sou super garantista. Eu não vejo, né? A não ser, Cristiano, que, por exemplo, aí se eu teria que estar falando para essa autorização real, como a lei está falando aqui, teria que fazer uma interpretação seguinte. Imaginemos que eu tenho uma escuta. Se eu tenho uma escuta, eu tenho uma autorização. Aí eu precisaria dessa autorização. Tá? Mas vamos imaginar que eu possa estar numa situação de flagrante. Eu, policial, estou numa situação de flagrante. Mas percebo que tem coisas maiores ali. Porra, eu não vou interromper
Ou seja, eu não vou fazer o flagrante e prejudicar, por exemplo, pegar o chefão lá em cima. Eu não vejo isso como um impedimento, não. Mas assim, Fala. vamos colocar. Está me escutando, professor? Pode falar. O policial, ele não tem essa autorização. Beleza, aí ele viu uma situação de traficância que ele poderia pegar algo maior. Aí ele foi e esperou. Não conseguiu pegar esse algo maior. Então ele pegou quem estava vendendo. Ou ali o Zé Droguinha. Levou para a delegacia. Aí o cara tem um advogado, ele pode falar que nesse momento o policial prevaricou por ele não ter agido no momento que estava acontecendo o fato? Pô, mas ele não vai falar isso na delegacia nunca, né? Não, estou falando lá em juízo. Na delegacia não, lá em juízo. Em juízo, pô. Ele vai falar nada. Eu só estava aguardando o momento oportuno de dar o flagrante dele. Foi a hora que eu dei. Tá, beleza. Ele não vai dar esse mole, não, né? Eu estava. Não, até porque nessa situação que você está falando, o retardar, ele também corre o risco de não conseguir prender. É. Porque eu posso, por exemplo, eu posso ser o policial, dou o flagrante no sentido, pô, vi os caras ali. Pô, quer saber de... Eu não vou dar o flagrante, eu vou tentar me filtrar. E aí, galera, tudo bom? Tal, pô, o que tem de bom pra gente queimar aí? Tal, aquela história toda deles lá, papapá, e tentam entrarem naquele jogo. Se eu conseguir entrar, e para tentar, ainda em situação do fato acontecendo de flagrante, eu perceber que tem alguém maior, aí eu posso retardar isso aqui. Agora, se eu quiser retardar isso para uma semana, 2 semanas, aí realmente eu vou ter que ter essa autorização. Beleza. Né? Vai depender também do caso concreto. Porque senão a gente nunca conseguiria pegar o cara grande. Isso acontece muito do policial aí, quem é policial, vocês sabem disso, pô. Você vai dar o bote no cara, mas você sabe que tem alguém maior nesse negócio. Se tu der o bote no maior, tu vai mexer pequenininho, o carinha que tá lá, que, porra, não interessa para vocês, entendeu? Então, segura um pouco, retarda e joga. Mas aí já tá ali, naquele bolo ali. E se for arguir a nulidade, se eu fosse o policial e tivesse que fazer isso, se eu visse o peixe grande e quisesse prender, eu iria fazer isso, sinceramente, faria isso. E deixaria a defesa arguir a nulidade que tiver que arguir. Entendeu? Fica a critério aí. Olha que eu sou super garantista nisso. Pode bater no procedimento ou não vai dar em nada? Porque assim, a droga tá ali, né? Porque além de droga, assim, eles falam que não tem defesa. Porque a droga tá ali, a parte material tá ali. Mas o que pode ser feito na lei de drogas para defender o cara? Eu só bater em procedimento, porque procedimento é falho. Não. Não. Eu já absolvi um sujeito que estava numa situação dessa, e eu não são alguns crimes que eu não gosto. Esse é um que eu não gosto de atuar, mas o Eric eu atuei, acho que eu já comentei isso com vocês lá na turma. Eu atuei porque ele era um garoto bom, família boa, e a história dele era muito triste, porque perdeu, a mãe morreu no parto, o pai recusou, a irmã da mãe pegou, mas o marido da irmã da mãe não queria ir em casa. Foi um inferno só na vida do moleque, e ele foi parar onde? Foi parar no tráfico. Morando aí lá para Nova Iguaçu, aqueles lados lá. Imagine, aí que eu olho o contexto da história que eu estou contando. Ele foi para onde? No tráfico, pô. Todo rejeitado por todo mundo. Chega no ele ganhava R$ 300 por dia para fazer um trabalhinho lá. E um dia teve uma incursão. Nessa incursão ele tomou um tiro de fuzil, pegou na coxa, na mão, foi preso, tá? Eu não tinha uma testemunha. Preso, flagrante, bonitinho, e eu consegui absolver ele de boa. Consegui absolver ele pelo depoimento dos policiais. Como que eu consegui absolver ele? Pelas circunstâncias dos depoimentos dos policiais, que foi totalmente mal elaborada a forma como eles fizeram, pelas circunstâncias do crime, localidade, eu explorei espaço, terreno baldio,
fui explanando tudo isso. Ficou pronto, ficou provado, ou pelo menos gerou a dúvida que foi indúbio pro réu. Então, dá para fazer. Nem sempre você não vai conseguir absorver. E para os caras lá não deram nada, né? Beleza. Obrigado. Uhum. Sim, sim. Sim, Omar, isso aí acontece. O retardar é possível. O que não pode é provocar que você contamina. Aí você vai anular, né? A gente tem a ideia de provocar, que é criar a situação, aguçar o sujeito, alterar o psicológico do sujeito para ele praticar o crime, que isso contamina. Mas o que você falou, Cristiano, é um crime difícil de você solucionar, porque em tese a materialidade está ali, né? Mas no caso, no exemplo aqui que eu estou te dando, os caras fizeram uma incursão e quando eles fizeram a incursão era um local que tinha um campo de futebol, tinha um bar, eles chegaram, se apresentaram como policial, enfim, houve aquela correria, gente, tranquilamente de absolvição. Os policiais, as perguntas que a gente faz, o policial entrou de boa, né, no sentido, entramos mesmo, fomos logo nos identificando, e aquela pressão, bom, ficou fácil de absolver o cara. Mas é um crime que eu não gosto, mas é difícil. Não tinha testemunha nenhuma, tá? Nesse sentido aí. É possível você trabalhar. Eu acho que sim, gente. Qual é o grande problema do direito? E isso aí, eu acho que é tanto para condenar quanto para absolver, né? Isso aí pouco para mim importa mesmo. É encontrar a seriedade para se aplicar a razoabilidade. Porque a lei, ela é posta, como eu estou mostrando para vocês aqui, e tantas outras, de uma forma vaga, mas também, se você abrir muito para essa interpretação de razoabilidade, a gente pode correr o risco de cair no subjetivismo. O problema nosso é o subjetivismo. Porque eu posso ter um pensamento, né, subjetivo de que eu efetivamente vou solucionar o problema da sociedade encarcerando e sair metendo a caneta, encarcerando todo mundo, quando eu não vou resolver. E posso também ter um pensamento, né, extremamente garantista, aquele de que eu conheço várias pessoas, que aí eu também acho um absurdo, que acha que não deveria nem ter pena privativa de liberdade, eu acho um absurdo isso, né? Tem que ter, porque senão a gente, não tem mais condição de viver. Eu acho que o grande problema na lei é você pegar o caso concreto e o juiz ter coragem de enfrentar o caso concreto e aplicar uma razoabilidade, né? O problema é que o que é razoável para o Alex pode não ser para mim, pode ser para o Cristiano, né? Pode ser para a Mara, e assim vai. Mas eu acho que é possível ter uma razoabilidade, né, quase que homogênea. Às vezes é falta de boa vontade até para a leitura do processo, né? Mas, em tese, essa lei é isso aqui. Então, fica aqui, guarde esses recursos aqui, esse que eu falei dessa jurisprudência, né? Sim, no caso concreto, tem que ser no caso concreto. O que não dá para a gente fazer o que está acontecendo, Mara, de fazer, por exemplo, da prisão uma matemática. Mais um é dois, o cara está lá, então condena ou prende, seja lá o que for. Esse é o problema, no caso concreto mesmo. Mas o que eu passei aqui para vocês, né, esse recurso, aqui esse recurso especial referente ao procedimento ordinário, no sentido de que o réu é o último a falar, já é uma demonstração para vocês aí que vão atuar, enfim. Pode deixar isso guardado e fazer o fundamento, no caso que vocês estejam atuando, o juiz queira aplicar o artigo 57. Porra, mas se o cara quiser aplicar, vai aplicar, pô, ele é o juiz, ele que está presidindo o ato, compete a ele. Faça o seu trabalho, que é fazer consignar em ata
os argumentos que você entende que geram nulidade. Isso tem que ficar consignado. E não é para ficar consignado aquela palavrinha. Excelência, quero consignar meus protestos. Tá bom, doutor, está consignado esses protestos. Porra, que protesto é esse? Protesto porque o Flamengo ganhou roubado? Porra, protesto porque, o Botafogo está horrível? Não, protesto, eu quero consignar que o artigo 57 menciona que o interrogatório tem que ser o primeiro ato, porém, foi anterior à lei 11.690 de 2008, que vem trazer um procedimento respeitando a ampla defesa, contraditório. Você tem que... Porque quando você faz isso, você consigna o seu fundamento e obriga o juiz a fundamentar a decisão dele, de manutenção ou não. E aí você tem elemento para subir para os tribunais, para a STJ, por aí vai, né? Mas eu vejo vários colegas advogando, falando, excelência consignada na ata, a minha resignação. O juiz bota lá, fica consignada a resignação. E resignação de quê? Qual o fundamento da sua resignação? Pode ser que eu esteja chateado porque o juiz está usando uma gravata. Pode ser, tanta coisa pode ser, mas eu posso estar resignado, né? Então tem que dizer o que é essa resignação, o fundamento para obrigar ele a fazer as coisas, né? Mas a gente tem isso e não são pessoas que são novatos, né? São pessoas que já estão rodando aí no mercado aí. Então, galera, tráfego, basicamente isso aqui. Depois vocês vão dar uma lida lá em alguns artigos que tem alguns detalhes, mas nada assim, de grande importância. O mais importante é o que eu passei para vocês aqui, ficarem atentos às perguntas e esses detalhes aqui que a gente está mencionando, principalmente a jurisprudência, tá? Dúvidas, perguntas, reclamações? Eu estou vendo com o pessoal lá das outras duas, da outra turma também, vou tirar um sábado aí para fazer uma aula sobre alguns temas importantes que eu estou pesquisando, estou vendo que tem aí que de repente é interessante. Beleza, Sara? Ainda bem que você chegou bem. E aí, eu vou informar para vocês aí com 15 dias de antecedência o dia dessa aula, são tópicos diversos e quem quiser assistir vai estar convidado, vou avisar vocês, tá bom? Tem a ver com processo, é óbvio, mas não tem a ver nada no sentido da faculdade, vai ter tudo a ver, está no contexto, mas são assuntos que a gente vai poder estar batendo, a gente vai estar batendo papo sobre várias coisas, e, enfim, depois a gente abre espaço para perguntas, trocar informações, enfim, vale a pena isso aí, tá bom? Mas aí, essa semana, de repente, eu estou combinando isso com vocês aí. Vai ser um sábado de manhã, quem puder vai poder, quem não puder, infelizmente, né, não dá para agradar todo mundo. Prometo que eu aviso com antecedência para tentarem se organizar aí, tá? Obrigado por estarem presentes. Qualquer coisa, chama aí no Zap, fala com a gente e a gente vai se falando aí. Se cuidem, fiquem com Deus e beijo para todos. Valeu? Boa aula aí.